Convido todos os amados e queridos irmãos para que coloquem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 196, no Cantor Cristão, hino de número 196. Conta-me a história de Cristo. Vamos então cantar com entusiasmo o hino de número 196. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história preciosa, pois Ele dá salvação. Anda que os anjos em coro deram louvor a Jeová. Oh, glória a Deus nas alturas, pelo perdão que nos dá. Oh, glória a Deus nas alturas, pelo perdão que nos dá. Cristo sofreu no deserto, dias amargos passou, pelo maligno tentado, mas em poder triunfou. Conta dos seus sofrimentos, que Ele por nós padeceu, quando em terrível angústia lá no Calvário morreu. Quando em terrível angústia lá no Calvário morreu. Conta do cálice amargo, Ele sofreu maldição. Conta do triste sepulcro, conta da ressurreição. Ó grande amor indizível, graça e favor divinal, santos louvores cantemos ao Salvador eternal. Santos louvores cantemos ao Salvador eternal. Convido então, portanto, vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar a nossa Deus. Damos-te graças, Senhor, pela semana abençoada que o Senhor nos deu. Oh Deus e Pai, te louvamos porque a tua boa mão nos conduziu, o teu braço forte nos sustentou. E hoje podemos aqui, novamente reunidos, irmãos amados e queridos e visitantes também, louvamos ao Senhor porque aqui, com liberdade, podemos cultuar ao Senhor. Temos este privilégio, Senhor, esta alegria, mas também uma responsabilidade. Nestes tempos trabalhosos em que vivemos, ajuda a tua igreja a manter-se fiel, Senhor. Ajuda a tua igreja a não tomar a forma do mundo, os costumes do mundo. Ajuda a tua igreja a não permitir que o mundo adentre, ó Deus e Pai, o meio cristão, que deve ser um exemplo, que deve ser, ó Deus, uma luz brilhando no meio dessas densas trevas. A igreja deve ser completamente diferente do mundo. A igreja deve apontar para o lar celestial, para onde nós estamos indo, o nosso lar eternal, e que com o testemunho de cada irmão, o testemunho de cada igreja bíblica, muitas pessoas ainda sejam alcançadas. Quantas vidas estão sofrendo, Senhor? Quantas vidas estão sendo oprimidas pelo mal, pelo pecado, que não traz benefício nenhum, apenas ilude, engana. Ó Deus, ajuda-nos a testemunharmos e falarmos do teu grande amor. Muito obrigado por nos permitires esse privilégio imenso, Senhor, que não se pode mensurar, essa alegria que inunda os nossos corações de estarmos na casa do Senhor. E oramos por aqueles que por motivo de idade não podem estar conosco, Senhor, como o irmão Arvido, lá na casa de repouso em Curitiba, já com 91 anos.
Também a irmã Helena, lá em Nova Odessa, devido à idade também, não pode estar costumeiramente na tua casa. Outros irmãos em Santa Catarina, no estado de São Paulo, irmã Marlene lá em Presidente Prudente, todos os domingos, assistindo ao culto da tua igreja aqui, e vários outros irmãos, ó Deus, em várias partes do Brasil, lá no Nordeste, Minas Gerais, Mato Grosso. Oramos que o Senhor abençoe e fortaleça cada um. Oramos pela irmã Cecília, a irmã Carol, irmão Jorge Antônio, irmão João e irmã Valentina nos Estados Unidos. Oramos pela irmã Virgínia no Egito e outros irmãos que estão em viagem. Abençoe a todos e guarde a todos, Senhor. E que não haja um irmão sequer desanimado, nenhum irmão descuidado, nenhum irmão indiferente, nenhum irmão de férias na vida espiritual. Isso é inconcebível, Senhor. Ajuda, abençoe por favor. Aceite este culto que estamos prestando ao Senhor, os hinos que serão cantados, tocados, e pedimos, fale aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Nós precisamos da Tua palavra, ela é mais importante para nós do que o alimento, o pão de cada dia. Por isso, pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe em nosso meio e oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
A seguir, convidamos então nossa Madre Irmã Eliane, nossa Madre Irmão Gil. Eles vão dar um breve testemunho. Alguns dias atrás os irmãos lembram, eles falaram das provas que estavam atravessando. Era claramente as trevas, querendo impor a sua vontade ali na Quinta Betel, que eles têm, a chácara de eventos ali, e uma opressão maligna para realizar um casamento de umbanda. E eles falaram, não, nós somos do Senhor. E Deus tem feito grandes coisas. Vamos ouvir. Eu vou falar primeiro, então. Como o pastor sempre fala, né? A gente passa orando e aqui nós estamos no espírito de gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez, Ele tem feito e Ele fará. Então nós aqui em público estamos reconhecendo o poderio do Senhor e também como a obediência, né, faz toda a diferença. O pastor sempre nos exorta que a obediência vem em primeiro lugar. E muitas vezes o inimigo, por que está acontecendo isso comigo? E o pastor também, nada é por acaso, né? Então ele vai contar, nós estávamos em falta com Deus, e o inimigo é assim, não dá nada, dá. E, por exemplo, no dízimo nós estávamos em falta, e quando nós colocamos, não, vamos arrumar a nossa vida, né? Conversamos com o nosso tesoureiro e como as coisas começam a ocorrer, né, na nossa vida, como o pastor também sempre fala, Deus não precisa do meu dízimo, não precisa de nada, mas só quando Ele vê essa disposição em querermos nos aproximar dEle, querermos obedecer o que Ele tem para nós, como Ele reverte tudo a nosso favor, né? Então essas lutas que passamos não foi por acaso, mas Ele nos deu a vitória. E o que eu quero salientar aqui, como a obediência a Deus faz toda a diferença em nossas vidas, né? Isso daí não, obedece a Deus, você vai ver as maravilhas que Ele opera na vida de todos nós. Então agora vou passar para a Eliane contar o caso, né? Então, irmãos, a história vocês já conhecem, uma história verdadeira, verídica, baseada em fatos reais. Nós obedecemos ao Senhor e desde o início a gente nunca pensou, não vamos fazer. Não, vamos fazer, mas como vai fazer? Não sei, Deus fez. Rompemos o contrato e descansamos no Senhor. Só que outra coisa estava incomodando, como o Gil falou, a questão do dízimo. O dízimo da Quinta Betel estava atrasado desde setembro. Por várias situações, mas a principal pela nossa desobediência. Alguns contratos que não tinham sido quitados e inúmeras situações, e aquilo estava nos incomodando. Falei para o Gil, amor, a gente precisa colocar isso em ordem. E eu vou fazer, não sei como que eu vou fazer, como que vai acertar esse dízimo, que era um valor alto, que eram 4 meses, né, de eventos, que é alta temporada, então era um valor alto do dízimo. Vamos fazer? Vamos fazer, acertamos, falamos com o irmão Hugo, acertamos. E ficamos em paz com tudo aquilo e sabemos, Senhor, tudo é seu, o dinheiro não é nosso, a prata e o ouro não é nosso. Então a gente acertou o dízimo no dia 29, né, irmão? Foi o último domingo, acertamos. No último dia do ano veio um contrato. Fechamos um contrato, benção. Obrigada, Senhor, por esse contrato. Um contrato bom e tal. E as dificuldades em fechar nessa época. Exatamente. A gente tem gente que pensa, é muito fácil fechar contrato para evento. É muito difícil fechar. Se não for com o Senhor Jesus, a gente não consegue, porque a concorrência é muito grande. Existem muitos espaços para eventos, muitas chácaras, e a concorrência é muito grande. E principalmente no final do ano. É quase que impossível você fechar um contrato no final do ano. Fechamos esse contrato. Virou o ano, começamos essa semana e começamos a atender. E eu brincava com o Gil, amor, eu vou ali fora só fechar um contrato e já volto. Dito e feito, eu fechava um contrato. Aí outro cliente, amor, eu tô indo lá de novo, vou fechar um contrato já, outro contrato. Falei, amor, olha o que tá acontecendo aqui. Aí de novo ontem, amor, eu tô indo lá, brinquei com ele, tô indo lá de novo, vou fechar mais um contrato. Deu certo, né? Vou fechar mais um contrato e já volto. Conclusão, irmãos, 4 contratos vieram somente nesse período de praticamente uma semana, do último dia do ano até ontem. 4 contratos bons, que não fui eu que fechei, eu só brinquei, tô indo lá fechar o contrato. Não fui eu que fechei, porque tudo é dele, ele fala, eu sou só instrumento para atender os clientes, mas os contratos vêm através dele.
Fechamos esses 4 contratos. Todo o valor que nós devolvemos para aqueles clientes, para aquele casal, né? Que geramos a multa rescisória e devolvemos o valor todo do contrato, nós já tivemos novamente esse valor de novo e em mais. Porque Deus nos dá abundantemente além do que nós pedimos ou pensamos. Porque a gente tem que fazer como nós falamos, a obediência vem primeiro. Isso nos emociona, porque a gente erra muito, nós somos frágeis, nós somos pecadores, mas Deus tem misericórdia de nós. E um dia eu vou contar para vocês então um outro testemunho da minha vida quando eu fiquei afastada de Cristo. Gente, que Deus faz para nós, que Deus resgata, Deus nos tira, é maravilhoso. Hoje eu tenho praticamente 50 anos, vou fazer 50 anos agora em janeiro e eu estou vivendo a melhor fase e a melhor experiência da minha vida com Cristo. E eu falo para vocês, sejam obedientes. Pastor, só mais uma, eu vou pedir licença para os irmãos. Aquele versículo que nós lemos no dia da última reunião com aquele casal que tentou nos enganar, que eles tentaram nos enganar até o último, falava assim, na última reunião, Êxodo 14:13, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Foi essa palavra que o Senhor nos deu na terça-feira, no último dia que nós vimos aquelas pessoas que tentaram nos enganar. Mas Deus não engana. Deus não permite que dentro da casa dele, do local que é sagrado, consagrado a ele, aconteçam essas situações. Então é só mais um testemunho para vocês verem como Deus é maravilhoso. E obrigada, irmãos, por tudo. E nós oramos por aquele casal. Nós oramos porque nós queremos que eles conheçam isso que nós temos, isso que vocês têm. E nós queremos que eles tenham isso também, porque eles são pessoas que são perdidas, são pessoas que precisam de Deus. E outra situação que eu acabei esquecendo de falar, que eu contei na noite de vigília, algumas pessoas podem ter perguntado, mas irmã Eliane, como que 1 ano de contrato vocês não sabiam que eles iam fazer um casamento umbandista? Porque a noiva é filha de pastor. Então, como que nós iríamos imaginar uma situação dessa? Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele não permite que os filhos dele passem por essa situação. Obrigada, irmãos.
convidamos nosso amado filho Luiz Henrique para mais um hino ao piano, e enquanto ele toca, todos nós orando silenciosamente para que Deus fale aos nossos corações nesta manhã. Vamos estudar sobre o Salmo 100, alguns versículos, a maravilhosa jornada que Deus tem para cada um de nós. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para o Salmo 107, leremos 2 versículos inicialmente. Salmo 107, 3 versículos, 23 a 25. Salmo 107, do versículo 23 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 107, do versículo 23 ao versículo 20. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. A maravilhosa trajetória ou jornada que Deus tem para cada um de nós. Deus me concede o privilégio, esse ano, completar 64 anos. E olhando para trás na minha vida, desde a mais tenra infância, no campo missionário, no litoral norte paranaense, no meio da mata, na região mais pobre do Paraná, Guaraqueçaba, olhando para tudo que Deus permitiu passarmos, eu vejo a mão do Senhor estendida sobre nós, em cada vez. Meu pai tinha um barquinho bem pequenininho, que na verdade não era dele, era da Associação Batista Lepra do Brasil, onde ele era missionário. Nós morávamos na frente do rio Tagaçá, então tinha um trapiche, onde ele amarrava o barco. E menino, vocês sabem como é que é, menino gosta de brincar. E uma vez chegou o nosso amigo, pastor João Púpolos, que tinha vindo lá da Letônia com a sua esposa, irmã Ali, e ele tinha uma canoa muito interessante. Era um tronco enorme, uma canoa, e ele havia coberto aquela canoa, tinha motor de popa. E o pastor Púpolos, muito querido, muito amoroso, ele sempre me chamava assim, ele tinha um sotaque forte, porque a língua dele era o lé. Ele falava assim para mim, meu amigo, e dava um abraço. Ele era um homem muito. E claro que ele aportou lá no nosso porto e eu fui correndo lá para brincar na canoa. E caí no rio Tagaçá. Só estou aqui pela misericórdia de Deus. Meu irmão Daniel me segurou pelo cabelo, ainda bem que naquela época eu tinha cabelo ainda, ele conseguiu segurar, levantou a cabeça para fora d'água para eu poder respirar. E nisso meu pai veio correndo para me socorrer.
2 vezes aconteceu isso. Então é pela misericórdia de Deus que eu estou aqui, porque Ele tinha um propósito. Porque a mão dele está sobre nós, queridos, na nossa trajetória. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Está uma tempestade? Você tem sentido dificuldades, lutas, problemas? Ou está vivendo uma bonança? Como está a sua vida? Tem visto a mão de Deus em todos os momentos da sua vida? Olhando para trás, eu só dou graças ao Senhor. Senhor, até nas horas de provas, como na noite de vigília os irmãos falaram, de momentos difíceis, irmã Jucimara e outros irmãos contando, momentos difíceis, mas o Senhor conduziu, o Senhor guardou, o Senhor sustentou. Em primeiro lugar, queridos, a obra de Deus está presente em cada momento da nossa jornada. A obra de Deus está em todo o nosso caminhar aqui sobre a terra. Ele está do nosso lado, nos sustentando, nos guardando. Se você tem sentido ventos fortes, se você tem sentido turbulência, se você tem sentido ondas, se você tem sentido oposição, saiba que Ele não está longe, é a obra dEle. Ele que preparou, Ele que está cuidando, Ele que está conduzindo. Durante a semana, li de novo, eu gosto muito de ler a história de Esdras. Como eu gosto de ler Esdras, Neemias. E quando Esdras vai conduzir o povo de volta para Israel, ele chama todos à beira do rio Ava e proclama ali um jejum e convida o povo para orar, porque eles teriam uma longa jornada pela frente, queridos irmãos. São 1.500 quilômetros da Babilônia até Jerusalém, e eles iam com crianças, com mulheres, com idosos, com animais e com muita riqueza. O rei havia devolvido toda a riqueza para que fosse levada de volta para Jerusalém, vasos de ouro, utensílios de ouro, objetos de grande valor. Imaginem aqueles irmãos queridos do passado. Esdras convoca todo mundo para fazer o quê? Para orar, para pedir que a boa mão do Senhor estivesse sobre eles. E por favor, se você quiser ler hoje à tarde, leia, porque vale a pena. Ele diz assim: eu proclamei um jejum para orarmos, para buscarmos caminho seguro, porque eu tive vergonha de pedir ao rei guarda para nós no caminho, porque eu havia dito para o rei que o nosso Deus nos sustenta e nos conduz. Você tem essa convicção de Esdras, de que a mão do Senhor está conduzindo você pelo caminho? Foi Ele que guardou a irmã Marilene 6 anos na Bolívia, e eu convido você, vamos lá um dia, para você ver o quanto nós temos aqui. Até a Vila Zumbi ali, que é muito pobre, ainda é mais rica do que a região de onde a irmã Marilene trabalhou e serviu. Nem luz elétrica, não tem nada. Quando vem a seca, até os poços secam, não tem nada. Eu vi pássaros comendo manga verde porque não tinha mais o que comer. Uma fome, uma miséria, uma sujeira, uma tragédia, uma situação. Mas lá estava a irmã, a filha do nosso Deus, a nossa irmã, servindo ao Senhor por 6 longos anos. Como está a sua vida? Tem sentido turbulências e dificuldades? É a obra do Senhor, Ele está nos moldando. Esdras saiu com o povo, saiu com o rebanho, saiu com riqueza, e durante 4 longos meses, queridos irmãos, enfrentando os perigos no caminho, os salteadores, as dificuldades, a alimentação que precisava em abundância para todo aquele povo, e eles chegaram em Jerusalém. Eles chegaram em Jerusalém depois de 4 meses de caminhada, e ele disse assim: porque a boa mão do Senhor estava sobre nós. Você tem reconhecido a mão do Senhor? Olhando para trás na sua vida, tem reconhecido a mão do Senhor te conduzindo, te guardando? Lemos aqui: os que descem ao mar
Versículo 23, os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes obras, eles veem as obras, nas grandes águas, eles veem as obras do Senhor. Você tem visto a obra do Senhor? O mar é como a nossa trajetória, nós estamos atravessando esse grande mar, a nossa vida, queridos. Algumas vezes vamos ter tempestade, outras vezes vamos ter bonança. Dou graças a Deus pelo privilégio que Deus me deu. Tudo era muito pobre, muita miséria naquela região onde nós morávamos. Todo mundo já viu caixa de tomate na feira? Aquelas caixas de tomate? Era nosso assento na sala de estar. Tudo era muito pobre, muito simples, mas eu dou graças a Deus, Senhor, que bênção que o Senhor me permitiu passar por todas estas experiências. Às vezes, o mar estava um espelho, queridos irmãos, uma bonança que era gostoso, o sol nascendo, aquela brisa agradável, lindo, que desejo de navegar mais por essas baías, por esses mares, que delícia! Porém, alguns dias depois, o mesmo mar estava encalhado. Outras vezes o mar estava tão agitado que eu ficava até com medo e achava que ia morrer. E um marujo antigo, um marujo velho falou o que todos nós devemos colocar em prática na nossa vida. Você que está no grande mar da vida, você está vendo as obras do Senhor? Acabamos de ler. Você está vendo as obras do Senhor? Irmão Antônio e irmã Rose contaram da nora, que não podia ter um segundo filho, e hoje está abraçando a Rebeca. E hoje está dando graças a Deus, e nós juntamente com eles. Ela estava atravessando um câncer, queridos. Mas Deus ouviu as orações. O pastor Alexandre é a mesma coisa. Eles lá, nós aqui estávamos orando, e estamos orando por outros irmãos. Estamos vendo as obras do Senhor. Esse velho marujo dizia assim: quando começar a tempestade, só existe uma coisa para fazer, só. Coloca a proa do seu barquinho de frente para o vento e fique lá. Não tente fugir. É a obra do Senhor. Mesmo o vento, é Ele que está fazendo a sua maravilhosa obra. É a tempestade que Ele manda para nos fortalecer. Lembro da tarde que o irmão Gil e a irmã Eliane ligaram lá em casa: pastor, estamos enfrentando uma situação difícil. O que devemos fazer, pastor? Fiquem firmes, irmãos, nós vamos orar aqui, vocês orem aí. Mas não se dobrem diante das trevas. Por favor, não tentem fugir dos problemas. É a obra do Senhor, é a mão do Senhor. Coloque o seu barquinho de frente para as ondas e fique ali. Vai passar, vai passar. Deus quer te fortalecer. É obra do Senhor para te fortalecer, e para depois você vir aqui à frente e contar. Vale a pena. Irmãos, nesse período de férias, fechar 4 contratos na mesma semana não é obra do acaso, é a mão de Deus. Depois da prova vem a aprovação. É a mão do nosso Deus. Em segundo lugar, as tempestades são parte do caminho, do propósito de Deus. As tempestades é o propósito de Deus que tem para cada um de nós. Versículo 24, leio novamente, diz assim: estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Jonas, você viu as maravilhas do Senhor? Pastor Alexandre, você viu? Irmão Gil, você viu? Irmão Antônio e irmã Rose, vocês viram? Vimos. Quem esteve na noite de vigília ouviu, e saímos daqui edificados só com os testemunhos, e todos os irmãos falando, foi através da oração. Quando vieram as provas, vamos buscar mais ao Senhor, vamos clamar mais ao Senhor, vamos orar mais ao Senhor. Irmãos, olhando daqui da frente, eu só vejo respostas de oração.
Ainda durante a semana, peço permissão para o nosso amado irmão Dr. Jorge, durante a semana relatava o testemunho dele também. Infelizmente, diante de tantos desvios doutrinários e tanta bagunça que se tem nos ditos meios cristãos, ditos porque cristãos não são, ele tinha uma aversão de gente que se dizia evangélico. E com razão, porque o que se faz hoje aí não é nada de cristianismo, é um arremedo, uma imitação. Ele, irmão Robert Val, tantos outros. Mas era o aniversário da nossa amada irmã doutora Carol, que já era convertida. Nosso amado irmão doutor Marco e Ana Carla já vinham à casa do Senhor. E a doutora Carol passou o domingo orando ao Senhor. Deus, o Senhor sabe que eu não preciso de nada. Eu só queria uma coisa, que o Senhor me desse no meu aniversário. Que o Senhor me desse uma igreja onde eu pudesse servir ao Senhor com meu esposo, com os meus filhos. Uma igreja, é isso que eu peço ao Senhor. Não pediu riqueza, não pediu valores, não pediu bens, mas não! Ela pediu o que ela queria. Um lugar para servir ao Senhor com sinceridade junto ao Senhor. Não é obra do acaso. Nosso amado irmão Dr. Marco e Ana Carla convidaram o filho mais velho do Dr. Jorge. Você não quer ir na igreja conosco hoje à noite? E ele queria vir, então foi pedir para a mamãe. Mamãe, eu posso ir com o titio e a titia lá na igreja hoje à noite? Ela falou assim, vamos pedir para o papai, se ele permite você. Dirigiu-se até o irmão Jorge. E... Jorge, o Marco e a Ana pediram se você permite o nosso filho ir na casa do Senhor. Ela havia passado o dia orando ao Senhor. Ele não queria saber nada desse negócio de ditos evangélicos, que nós sabemos por quê. Mas ele respondeu assim, não somente permite, como vamos todos nós. Veio e nunca mais saiu. No domingo seguinte se converteu. Você vê a mão de Deus em todos os meios, em todas as obras, em todas as dificuldades, em cada vento, em cada tempestade. Você vê a mão de Deus. Irmãos, não é fácil passar. Eu digo de experiência própria. Eu era criança, 4, 5, 6 anos. Eu digo de experiência, não é gostoso passar pela tempestade, mas é para o nosso bem. Cada tempestade que nós passávamos, depois dávamos graças ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduziu. O barquinho era tão pequeno que era chamado de colher de sopa, de tão pequeno. No meio de um marzão, da tempestade, quem sustentou? O Senhor. Os que navegam nas grandes águas, veem as obras do Senhor. Você vê? Você vê a obra do Senhor. Eu saio edificado quando ouço esses testemunhos dos irmãos queridos. As lutas e provas que passam. Vai chegar o dia que o irmão Alex e a irmã Fran vão entrar aqui com o André, convertido, regenerado. Está passando por uma prova terrível. As filhinhas também. Por isso nós vamos agora orar, todos nós, cada dia vamos orar para que Deus trabalhe, para que Deus opere, para que Deus fortaleça, para que Deus ajude. O irmão Harry falou muito bem na escola bíblica dominical, a tempestade que desabou sobre a vida de Nabucodonosor. Foi bom para Nabucodonosor ou não foi, queridos? Ir passar 7 anos comendo capim, foi bom ou não foi? Foi, porque ali ele se converteu. A Bíblia fala do que eu considero o pior homem que existiu na terra, que foi Manassés, rei de Judá. O homem era sanguinário, fez matar os seus filhos, queimar a Moloque. Ele encheu Jerusalém de uma ponta a outra de sangue inocente. Um homem mau, perverso, terrível, cruel. Mas Deus permitiu que ele fosse levado em cadeias e espinhos para a Babilônia. E lá na Babilônia, aí, no meio da tempestade, lembrou-se de Deus. Foi bom para Manassés? Foi bom, meu Deus. É bom para mim e para você? É bom. É bom quando nós atravessamos por tempestades. Gostoso às vezes não é, mas é bom. É para o nosso fortalecimento e para reconhecermos a mão de Deus em cada passo do nosso caminho. Aqueles que andam pelos grandes mares na nossa vida, nós estamos vendo as obras do Senhor. E em terceiro e último lugar, o clamor ao Senhor
nos conduz ao porto desejado. Diz agora do versículo 29 ao 31, vou fazer a leitura. O clamor ao Senhor nos conduz ao porto desejado. Todos nós queremos chegar felizes do outro lado, queridos. Todos nós com os nossos filhos, com os nossos queridos, com os nossos familiares, todos nós. Então vamos fazer o quê? Vamos clamar ao Senhor. Diz a palavra do nosso Deus, Salmo 107, 28 a 31. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Irmãos, versículo 31. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Não existe nada que venha na nossa vida que não seja para o nosso bem. Até as ondas e tempestades são para o nosso bem. Na quinta-feira eu estava cuidando da Rebequinha. Ela tinha dormido. Chega uma mensagem da irmã Lourdes: pastor, você pode atender uma pessoa que o Gilson vai levar aí? Falei, irmã, só dá um tempinho para a Rebeca acordar. Eu estava sozinho cuidando dela. E já em seguida, quando a pessoa chegou, viemos ao gabinete. Meus irmãos, eu comecei a ficar cansado só de ouvir a história da moça de 21 anos. A história desastrosa daquela pobre. As dificuldades, os relacionamentos, e agitada, e angustiada, e revoltada, e nervosa, e impaciente. E eu comecei a ficar cansado só de ouvir tantas dificuldades. Saía de um relacionamento e entrava no outro pior ainda. Aí, para escapar desse relacionamento, começava outro relacionamento, porque já estava com medo dos meus irmãos. Que dificuldade, uma revolta, uma angústia, uma dificuldade. Deixei ela falar, quase uma hora falando. Peguei a palavra de Deus e falei, agora ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. A moça foi ouvindo a voz de Deus, e aquele nervosismo todo, aquela revolta toda, foi dando lugar a uma serenidade, meus irmãos. É maravilhoso de ver a obra de Deus. Irmãos, é maravilhoso. Eu quase que ouvi o mar da Galileia num momento revolto, no momento seguinte. Quase que foi isso que aconteceu. Porque a moça foi ouvindo a voz de Deus. Quando eu terminei a leitura da Bíblia, falando com a moça, e agora eu vou orar com você. Irmãos, a moça ela era outra. Ela era outra. Deus tem um plano para cada um de nós, então vamos clamar a Ele. Clame ao Senhor. Qual é a tempestade que está afligindo a sua vida? Venha nas noites de vigília, você vai ouvir, vai sair daqui fortalecido. Porque todos os irmãos na noite de vigília, esta agora, as outras anteriores, os anos anteriores, só fatos maravilhosos, e os irmãos falando, foi o poder de Deus, a oração, a igreja orando, os irmãos orando e Deus respondendo. No ano retrasado, a irmã Andréia veio à frente na noite de vigília para dar o testemunho. E tenho o prazer de orar pelos irmãos. E ela também, dirigindo, indo para o interior, estava orando. Dirigindo o seu carro, uma estrada de pista simples, uma jamanta na frente, e do outro lado uma curva, alguns carros vinham. E vinha também um caminhão desgovernado, que ia bater na carreta e iria por cima dela. Ela estava orando, ela estava clamando ao Senhor. Clame ao Senhor, como o irmão Gil e a irmã Eliane estão fazendo, como vocês estão fazendo, como todos devemos fazer. Clame ao Senhor. E você vai ver a mão de Deus. Vai ou não vai, irmã? Pergunte para ela. Eu conto essa história para as pessoas se arrepiam. Não é um arrepio de emoção, é um arrepio de transformação.
Ela estava dirigindo o carro e viu que o caminhão desgovernado e o motorista tentando e não conseguia fazer mais nada. O caminhão estava vindo para cima da carreta e ia bater nela também. E ela estava orando. E ela falou assim: eu vi uma mão segurando aquele caminhão. Eu vi uma mão. E o caminhão não bateu. E o caminhão passou e foi embora. Quando ela pôde ultrapassar a carreta, abriu o vidro, olhou para o motorista que estava pálido, e ela perguntou assim para ele: você viu o que eu vi? O motorista respondeu: eu vi. E ela testemunhou, ela falou: então nós temos que parar e agradecer a Deus. Os que clamam ao Senhor. Vou ler de novo. Versículo 28. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Você que está neste mar da vida, algumas vezes vai atravessar por turbulências, dificuldades, provas, tempestades, vai. Outros dias bonança, sim. Mas vamos clamar ao Senhor continuamente, e Ele nos fará chegar ao porto desejado, com os nossos queridos e amados juntamente conosco, e com a igreja fiel e obediente ao Senhor. Ele está com você, irmão. Ele está com você, família. Ele está conosco, igreja, e quer nos sustentar e nos guardar. E louvado seja o Senhor pela sua presença e pelas suas obras nas nossas vidas, e porque tudo contribui para o nosso. Ontem eu fui levar a Larissa, saímos daqui às 2h, chegando na serra, uma chuva, mas uma chuva que não dava para enxergar nada, acidente, tudo parou. E nós louvando ao Senhor, obrigado, Senhor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. De repente abre a estrada, chegamos em segurança, deixa ela lá, dou um abraço nela, volto para casa, chego em casa em segurança, guardado pelo Senhor. A estrada estava cheia, muito movimento, turistas, caminhões, chuva, mas Deus me guardou, porque o vento é dele, a chuva é dele, eu sou dele, você é dele, e Ele nos conduz com a sua palavra. Louvado seja o Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele te guarda, sabia disso? Ele te guarda. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre você e tenha misericórdia de Deus. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria.